vamos estar falando aqui sobre memorial descritivo. Eu comentei já no início, antes de você entrar, o que seria memorial descritivo, que documento é esse que a vigilância pede para todo profissional de estética. Eu convidei a Ju, porque a Ju já tem uma ampla experiência na área da estética, então ela pode estar nos discutindo qual foi já a sua experiência na área de gestão. Então, vou deixar aí a Ju se apresentar. Seja muito bem-vinda. Para quem está chegando aqui, vamos estar discutindo aí esse documento. É um memorial descritivo de atividades, um documento obrigatório na regulamentação sanitária para todo e qualquer serviço de saúde. Hoje nós vamos estar abordando aqui especificamente a área de estética, profissional de estética. Então, Ju, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Se apresentem para o pessoal, quem não te conhece ainda. Boa noite, meu nome é Juliana, sou enfermeira, né, de formação. Trabalhei muitos anos na área hospitalar e com o tempo eu fui migrando para a estética, dermatologia estética. E trabalhei muitos anos como RT num centro médico. A gente tinha 6 unidades. E a partir dali eu virei controller e aí gerenciei 6 unidades que continha a fisioterapia dermatológica, né, com as fisioterapeutas, esteticistas. A gente tinha um grupo de 40 médicos e aí em torno de 80 pequenas, né, cirurgias, pequenos portes. E foi uma das primeiras clínicas que ganhou o selo da qualidade da ONA. É isso, gente. Trabalhei um pouquinho também na assistência e hoje eu dou consultoria sanitária. Perfeito. Uma parceira aí da consultoria Refina, junto com toda a equipe, mais uma mentorada aí da Renata Fiuza. Estamos aí juntos, regulamentando os serviços de saúde. Obrigado aí por estar conosco nesse momento. Vamos, pessoal, vocês estão chegando aqui, ó, pega aí o aviãozinho, compartilha para os seus parceiros, para os seus colegas. Eu tô mandando aqui também, Ju. Então, vocês encaminhem aí para os seus parceiros, para os seus colegas esteticistas, para que eles estejam aqui conosco também assistindo, tá? E já faça um grande favor para nós. Aqui nós temos um ponto de interrogação, tá? Numa caixinha de pergunta. Então, caso vocês forem fazer alguma pergunta, clica e faça a pergunta que nós vamos estar respondendo, tá? Se caso chegar a 20, olha, uma missão, Ju, que eu já vou pôr aqui para o pessoal. Se chegar a 20 pessoas ao vivo, eu vou liberar um e-book para todo mundo aqui. 20 pessoas. Será que vai acontecer isso? Será? Vamos ver. Então, pessoal, compartilha a live aí para chegar a 20 pessoas ao vivo, hein? A hora que acabar a live, eu coloco lá um link para que vocês tenham acesso a esse e-book. Bom, Ju, para começarmos, né, eu vou me apresentar também. Meu nome é Clinton, sou enfermeiro de formação. Eu tenho aí já 5 anos, mais ou menos, que eu faço consultoria em regulamentação sanitária. A partir de acho que uns 3 anos que eu tenho a empresa oficialmente aberta, cheguei nesse ponto através de uma experiência e vivência prática em inspeções sanitárias. Minha formação foi toda em vigilância em saúde e tive a vivência prática de fiscalizar serviços de saúde, tanto fazendo a inspeção quanto recebendo, né, dentro de hospital. Então, hoje eu vejo que os profissionais têm muito essa dor, né, no meio da fiscalização sanitária. E hoje a gente vai trazer um único documento, né, Ju, que é o Memorial Descritivo de Atividades. Deixa eu abrir aqui o nosso roteiro para a gente seguir ele. Ai, gente, vamos lembrar que o Clinton tem muito mais experiência do que eu, tá? Então, se eu não conseguir responder algo, temos aqui o Clinton para nos auxiliar. Sem dúvida, não sei tudo, tá? Mas o que eu não souber, eu sei de gente que sabe. Então, resposta eu trarei. Ó, a Letícia já chegou aqui, Valquíria, já compartilha aí para todo mundo. Oi, Lê, oi, Wanda, Laurent, Sheila. Aqui, achei. Bom, Ju, a primeira pergunta, né, que a gente tem que fazer, eu acho que é importante, né? Beleza, né? Eu acho que um ponto X, quando a vigilância sanitária vai no estabelecimento, na sua opinião,
adianta eu ter uma clínica instagramável? Adianta eu ter uma clínica bonita? Se eu não tiver um memorial descritivo? Qual que é a sua vivência prática, né? Pensando ali nessa parte de boniteza, de estética, porque falando de estética, todo mundo, quando você vai no serviço de estética, ele já olha e fala assim, nossa, tem que ir numa clínica que é instagramável, bonita, enfim. Eu não tenho esse documento memorial descritivo. Qual que é a sua opinião sobre? Eu acho que precisa dessa informação até para os clientes, né, os consumidores. Essa preocupação que a gente tem, por exemplo, na área de alimentação, ela também tem que ir para a área da beleza e saúde. Porque se você está indo lá para ficar mais bonita, para se sentir melhor, você precisa entender que segurança acima de tudo. Imagina você fazer um procedimento, principalmente, né, no seu rosto, e aí ali dá uma contaminação. Então, com certeza, o memorial descritivo, seguir as boas práticas da vigilância sanitária. A partir daí, tá tudo ok? Aí a gente começa a deixar ele mais Robusto. bonitinho, né? Mais atrativo. Isso, sem dúvida, tá? Então, perfeito. E aí, o que eu sempre falo, né? Qual que é uma primeira pergunta que eu já coloquei para Juliana. Juliana, na sua experiência, qual é o erro mais comum que leva à reprovação do memorial descritivo nas inspeções? Ah, com certeza, quando você diz quando existe, né? Um memorial descritivo. Com certeza é quando não condiz o memorial descritivo com o que o fiscal está vendo, né? E, então, se você colocou ou deixou de colocar alguma coisa, porque as pessoas têm, hoje em dia com a internet está muito fácil a gente comprar, né? Até mesmo com o chat GPT aí, com as inteligências artificiais. Mas se aquilo não condiz com a sua realidade, o fiscal vai observar na hora e você vai ter problemas. Então, descrever principalmente áreas críticas. Sim, sem dúvida. E só trazendo aqui, pessoal, faz já uma gentileza. Coloque aqui no chat, comenta. Quem trabalha na área da estética, comenta estética. Quem não trabalha, comenta não estética. Só para a gente ter uma noção, porque o nosso foco hoje é trazer o memorial descritivo voltado para estética, tá? Caso não tiver alguém da estética, comenta qual a área que você é, para que a gente também possa trazer outros pontos, né, Ju? Então, por gentileza, comenta aqui. Sou da estética, sou da estética. Só pra gente ter uma noção. Não queremos ficar aqui falando sozinho, tá bom? Comenta, por favor. Não estética. Aninha, que área que você é? Já põe aí. Ô, Ju, eu super concordo com você. Eu já vivenciei hoje nesse mundo de chat GPT, eu sempre falo. Nós temos um trabalho diferenciado, né? Quanto eu, quanto você. A gente tem um trabalho personalizado para as clínicas. E às vezes os profissionais chegam e falam, nossa, mas o trabalho de vocês é um alto valor e tudo mais. Hoje, no mundo de chat GPT e no mundo de, principalmente, voltado de comprar tudo pronto, às vezes o fiscal chega e não é aquele documento pronto que ele comprou, né? Não é aquela realidade que ele comprou, né? Isso é um ponto bem crítico. E quais são os 3 itens na sua vivência que não pode faltar no memorial do serviço de estética? Tipo assim, 3 itens importantes. Bom, vamos lembrar antes que o que é um memorial descritivo, Isso, né? perfeito. O memorial descritivo, porque a gente estuda muito essa parte técnica que você quer lá e atender, e às vezes a gente se perde um pouco nessa questão da gestão da segurança da sua clínica, do paciente. Então, o memorial descritivo, ele é um documento que descreve como a clínica funciona, né? Quais serviços que tem lá, quais os equipamentos que tem lá, quem é que está fazendo aqueles procedimentos, é mais ou menos isso. E aí, normalmente, quando um fiscal vai lá, se ele sentir que está descrevendo ali onde está, no memorial descritivo, está igual à realidade do que ele está vendo, provavelmente ele vai se sentir seguro, vai embora, vai para a próxima clínica. Vai ser rápida a visita dele. Uma Agora, coisa que se eu ele vê que sempre está falo, Ju, faltando, ele uma vai coisa que eu... abrindo armário, vai Sim. vasculhando, vai encontrando mais coisa. É Então, a primeira impressão que fica. É os 3 minutos primeiros do fiscais que faz a diferença na inspeção da clínica. Os sim. primeiros 3 minutos dos fiscais. Então, aquela primeira impressão que fica, né? Então, eu sempre recomendo vocês trazerem uma primeira impressão. Então, isso que a Ju falou é super importante, pensando no quesito de organização.
né? É deixar organizado e deixar muito bem estruturado todo esse processo. E já indo, acho que já pega um gancho com a próxima, né? Como documentar fluxos clínicos e da esterilização quando a clínica não tem CME estruturada. Então, você já trabalhou em alguma clínica assim, Ju? Não. Mas deixa eu terminar de responder, né? Claro. Porque eu sou muito prolixa, acabo respondendo outras coisas. Então, gente, o memorial descritivo, colocar as áreas mais críticas. Então, CME, caso tiver, né? Os POPs das áreas críticas, PGRSS, porque você pode estar respondendo criminalmente, né? Por crime ambiental. Então, isso é extremamente importante ter. Agora, desculpa, qual foi a outra pergunta? Não, eu perguntei sobre a questão, tipo assim, quais são os 3 itens, como documentar a estrutura física de uma CME, sendo que você não tem. Como você documenta a questão de esterilização, de limpeza, desinfecção, mas você não tem uma estrutura física, porque tem que documentar os pontos críticos, como você falou, né? Eu acho legal essa pergunta, porque eu acho que a área da estética é a que mais sofre com isso, de todas as áreas, assim, né? Odonto, médico, eu acho que é o da estética. Eu acho que primeiro ponto é saber se você vai esterilizar alguma coisa, porque tem vários lugares que não precisa, eles usam materiais descartáveis, né? Então, quando você faz lá o seu memorial descritivo e tá naquela parte, você pode colocar que não se aplica. Porque aí você pode mostrar lá que o material todo é descartável. Precisa esterilizar alguma coisa e você não tem o CME, você pode contratar uma empresa. E aí você tem a documentação da empresa, né? Também tudo tem que estar tudo regularizado, a empresa lá, senão você também pode ter problemas. Agora, se você quer criar, né, uma área, tem que ver, tem uma questão específica, né? Que é quantos profissionais e o tamanho que tem. Isso. E Não, aí, aí tem que ver a questão, né, que eu tenho lá no meu Instagram até um vídeo que fala sobre a questão da autoclave dentro de uma sala, né? Então, pode ter uma autoclave dentro da sala, mas isso é tema para outra live. Isso sim, que a Ju trouxe é importante trazer, né? Quando você vai construir um memorial descritivo, ele gente, o primeiro documento que se faz quando começa a fazer a regulamentação. Não é o último, é o primeiro. Porque é através dele que você vai desenhar o seu fluxo, tá? Então, primeiro você tem que sentar. Por quê? Através dele que você vai mapear os seus trabalhos, através dele que você vai mapear o seu processo de trabalho, né? E aí, onde que vem todas essas outras questões. Então, a outra pergunta que eu já iria fazer, né? Que evidência anexa que você tem que ter prático para o fiscal? Então, quando você vai desenhar o seu processo, o seu memorial descritivo da sua clínica, desculpa, como a Ju falou, eu vou falar para ele que eu não tenho materiais estéreis. Ok, então você vai colocar. Quando eu faço o memorial descritivo, né, eu estou numa clínica aqui de anestesia ambulatorial. Nós não temos materiais que são esterilizáveis. O que nós esterilizamos, o que tem que pode ser reprocessado, a gente descarta. Então a gente coloca no memorial descritivo, olha, os materiais X descrevo, nós descartamos após o uso, né? Porque não tem uma estrutura. Então é importante citar aí desta forma que é feito o descarte. E Ju, essa pergunta você acabou respondendo, mas eu acho que é importante lembrar. Que evidência anexa tem mais valor prático para o fiscal? Foto, plantas físicas assinadas, croquis, ficha técnica. O que é importante colocar ali no anexo para o fiscal? Lembrando que vigilância sanitária, acredita em Deus, a gente tem que evidenciar. se você diz a parte de esterilização, Não, não. Eu montei o memorial descritivo. O que eu tenho que pôr de anexo de prova ali para eles? POP, Sim, sem dúvida, POPs. E POPs e principalmente, né? Qual dessas é mais importante? Eu preciso por foto, plantas, croquis. a planta, você precisa colocar todos os documentos, você tem que colocar a manutenção, colocar ali o equipamento, colocar o código da Anvisa, colocar sobre a manutenção,
você tem que ter o croquis da estrutura, você tem que ter Vai, Não, Clinton, me ajuda, que eu tô ficando não, você já nervosa. disse, Planta baixa, foto técnica, você já disse tudo. Você já disse tudo. É realmente ter tudo isso, né? Porque laudo de potabilidade, que é uma coisa que eu vejo que ninguém fala. não, ninguém fala, ninguém fala. Isso é fato. Ninguém fala. Ju, na sua experiência com inspeção de vigilância sanitária, que eles te pediram que você não tinha, ou o que eles te pediram e que você trouxe para eles e que tranquilizou você, assim, falou, nossa, deixa eu ficar mais tranquila que agora eu vi que eles trouxeram experiência. Tentar lembrar. Mas já me pediram prontuário, registro. E eu lembro que quando eu entrei nessa instituição, que eu era CLT lá, quando eu entrei, eu acho que você já ouviu isso muitas vezes, né? Que sempre foi assim, né? O efeito Gabriela. E aí me chamavam muito de, assim, né? Por trás, assim, pelos bastidores, eu descobri que me chamavam de enfermeira do papel. Porque a gente tinha agenda de enfermagem e eu obrigava todo mundo a pegar os pacientes e fazer SAI, as enfermeiras, e as técnicas deixar uma anotação mais rica, porque era no sistema, era muito basiquinha. E foi algo que o fiscal se impressionou, porque ele falou que ele tinha ido há um ano atrás e que não tinha absolutamente nada disso. Então ele já foi, já sabendo quais eram as notificações anteriores, e eu nem sabia dessas notificações. Então foi algo interessante. Outra questão foi do fluxo de uma situação de emergência, também que foi cobrado. Então a gente já tinha ideia, já tinha um POP de uma para ressuscitação cardiopulmonar, o fluxo Perfeito. do hospital. E isso tudo precisa estar no memorial descritivo, né? Então, dentro do memorial descritivo, eu até vou trazer aqui agora, né, quais são um checklist, né? Eu acho que quem tá aí pode anotar. O que que precisa ter, né? Identificação e KNAI da atividade, descrição das atividades que você vai realizar. Então, é importante. Então, uma clínica de estética. O que que você vai realizar na clínica? Procedimentos minimamente invasivos, procedimentos não invasivos, vou fazer só beleza. Então você tem que descrever. Fluxograma de atendimento. O paciente vai chegar, vai na recepção, vai agendar. Eu vou ver se eu tiver atendimento ok. Se eu não tiver, eu vou recepcionar, vou fazer um. Qual que é o seu prontuário? O que, que compõe o seu prontuário? Vale lembrar que é necessário ter o CNPJ, né? Mas para esteticistas, elas podem ter o MEI. Isso daí é uma grande briga. Por quê? Esteticista, teoricamente, já tem a lei do esteticista, que já classifica eles como profissional graduado em estética e cosmetólogo, né? E aí ele já entra como profissional que está lutando pelo conselho de estética. É a Então, questão do conselho que tem essa briga toda, né? isso, né? Então, eles podem ou não podem ter MEI? Eu, Clinton, a minha opinião. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso, eles já até sabem. Esteticistas, se vocês querem se considerar como profissional de saúde, vocês têm que se comportar como tal. Se eu sou um profissional da saúde, eu sou enfermeiro, eu tenho que me comportar como profissional da saúde. Primeiro, eu sou um profissional de saúde, eu não posso ser MEI. Tem que ter uma empresa limitada ali, uma empresa que já tem desenquadramento de MEI. Então, isso é algo bem importante de trazer, Ju, que você trouxe, porque dentro do seu escopo de atuação, do seu memorial descritivo, né, você tem que colocar qual que é o seu escopo de atuação, né? Na área da estética, diferente das outras, acaba puxando muitos outros profissionais, né? A pessoa que vai fazer os cílios, que vai fazer a sobrancelha, aí mistura também a fisioterapeuta. Então, assim, todos que têm graduação, que têm conselho de classe, têm o CNPJ, tá? Essa questão agora da estética. Mas eu acho que, assim, quanto mais você formalizar, melhor né? Lembrando, tem vários profissionais, então vamos fazer o fluxo para cada profissional, né? E ter o CNPJ da clínica. Isso.
Perfeito. E aí, também lembrando, vamos supor, né, já que nós estamos falando aqui, o foco é estética. Eu tenho beleza e estética no mesmo CNPJ, eu não posso ter a mesma atuação no mesmo espaço. Se eu tenho cabeleireiro, manicure, sobrancelha, massagem, depilação, é beleza. Esses profissionais é de interesse da saúde, não são profissionais da saúde. Esses profissionais não têm graduação. Então, eles têm que ficar numa sala. Tá, aí eu tenho um esteticista e cosmetólogo, eu tenho uma enfermeira, eu tenho uma fisioterapeuta, eu tenho que ter uma outra sala, uma sala para cada profissional. Isso tudo tem que entrar no seu memorial descritivo. Aí que mora o calcanhar de Aquiles. Por quê? Muitos profissionais querem ser profissional de saúde, porém não se comporta como tal. Leva procedimento de casa para o seu estabelecimento, faz um puxadinho da sua casa, né, Ju? Aí tem que ter uma tabelinha, assim, a relação da atividade de exercício da empresa e do outro lado o KNAI. Isso, perfeito. Isso daí tem que compor dentro ali do estabelecimento. E aí eu preciso estrutura física e dimensionamento, equipamentos e rastreabilidade. Eu estava hoje numa consultoria, até construí uma planilha, né, que depois eu posso até mostrar, mas a planilha que eu fiz para o pessoal é uma planilha de equipamento e rastreabilidade. O que é a planilha de equipamento e rastreabilidade? É uma planilha que eu preciso ter na minha clínica de qualificação do meu equipamento, né? Então eu preciso ter ela, vou te mostrar aqui, Ju, só para você ver. Ó, é uma planilha que eu preciso ter nome do equipamento, quantidade, número, registro da Anvisa, data da compra, data de manutenção, corretiva, data de manutenção corretiva e motivo. Por quê? Eu tenho que fazer manutenção preventiva. Se eu fiz corretiva, qual foi o motivo? Então, aqui eu tenho que colocar tudo isso. Isso, a vigilância vai pedir. Deixa eu voltar aqui. Então, a vigilância vai pedir para vocês. Vocês têm que ter essa rastreabilidade. Lembrando, gente, quando a vigilância sanitária vai lá te visitar e aquele equipamento não tem o registro, você também pode responder criminalmente, né? Como contrabando. Isso é fato. É muito sério isso. Isso é fato. Aí tá lá. Eu falo que reputação é igual pedra quando lança no mar. Você não consegue pegar nunca. Ou senão você morre. Então... É legal também a gente falar sobre a gente colocar no memorial descritivo as contratações de terceirização, lavanderia, né? Tem muita gente que tem essa troca de toalha e leva para uma lavanderia, detetização, isso. Limpeza da caixa d'água. Que aí eu ia falar até isso agora, né? A qualificação dos parceiros, né? A qualificação dos parceiros e a qualificação dos terceirizados. Então é super importante o que eu acho que o que fica, né, que a gente está falando aqui. Memorial descritivo é um documento essencial e obrigatório para dentro da clínica. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Comenta sim, 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 sim. Ou não, 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 não. Só comenta aqui, por favor, tá? Por gentileza, comenta pra gente não tá falando sozinho. Alguém tem alguma dúvida? Porque é algo muito importante para que a gente consiga evidenciar isso para a vigilância, esse documento, tá? E eu acho que agora, indo para o último bloco, né, a gente falou ali bastante quais os itens, enfim, as responsabilidades. Agora, né, eu falo muito sobre a questão de conformidade, o imóvel adaptado. Como eu vou conseguir, né? Como eu vou conseguir, se eu tenho um imóvel, indo ali para o terceiro imóvel, né? Como demonstrar conformidade quando a clínica está em um imóvel adaptado, não originalmente projetado para a saúde. Exemplo, loquei uma casa. E aí eu quero fazer da casa uma clínica de estética. Como eu faço? Você teve alguma experiência sobre isso? Como que você traz isso? Então, eu acho que a vigilância sanitária ela não procura a perfeição, né? Ela procura que você esteja sempre em melhoria, né? Então, não existe que não exista um risco sanitário, que o fluxo funcione sem cruzamento. Sim, né? daí é importante. E não pode, gente, não tem nenhum problema.
você só vai seguir a RDC 50. As estruturas que atendem os requisitos mínimos da RDC 50. Já vi muito dela chegar e aí ela notificar e você pedir um prazo e você vai arrumando isso. Pelo menos aqui na minha realidade é comum. Você tem que me contar como é que é aí para você. Não, é dessa forma, Ju. Hoje existe Ai, gente, o manual da Anvisa, né? Na verdade, Ai, gente, esqueci o nome do termo agora. Mas existe o da Anvisa que ele funciona dessa forma. Não, você chega, nunca vai. Existe a forma de inspeção da clínica. Que a clínica você tem que ter os itens críticos, semicríticos e não críticos. Se deu 50% de críticos, interdita. Quais são os itens críticos? Aquilo que afeta a segurança do paciente. Afetou a segurança do paciente, interdita. Então, foca nos itens críticos para resolver problemas, né? Não ter uma sala de estrutura física, uma sala de procedimento adequada, não ter uma sala que garanta limpeza e desinfecção adequada, não ter... Então, isso daí é um problemão porque atinge a estrutura física da clínica. Quais itens são semicríticos? Itens que não afetam diretamente, né, o profissional de saúde, mas afeta o profissional de saúde. Aliás, não afeta indiretamente o paciente, mas afeta o profissional de saúde. Né? Então, PGRSS, entre outros. E o não crítico é mais aquilo que é mais indireto, né? Então, é importante que você faça uma autoinspeção antes que a vigilância venha. E nessa autoinspeção você avalia esses itens críticos. Vou trazer um exemplo. Estética. Clínica de estética. Quais são os itens críticos? PGRSS, estrutura PGRSS, esterilização. Então, se você tem, quem faz aí Ai, gente, como é que chama aquele? Endolaser. Como é que você faz a limpeza e desinfecção do seu endolaser? Ai, mas a endolaser é complicado, hein, Clinton? Eu sei. Eu vejo uns Tá vendo a vídeos aí que eu polêmica? fico assustada. A Por isso que pessoa vai lá, põe a luva estéreo, não, aí você fala, nossa, vai nem ser a questão técnica da luz. estéreo. É questão do caninho. Aquele caninho as pessoas compram nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos pode reprocessar, no Brasil não pode. E muitas pessoas reprocessam. Começa aí. E aí a polêmica é isso. Então isso é um ponto crítico que muitas pessoas não sabem. Outra polêmica, que aí é a questão do jato de plasma. Que é uma outra polêmica. Porque no Brasil é poucas empresas que têm um equipamento de plasma regulamentado pela vigilância. Não é que nenhum profissional de saúde pode. Pode, o problema é ter o equipamento regulamentado. E o equipamento regulamentado custa caro. Então, esses são pontos críticos. Por que não comprar o equipamento? Por que tem que comprar um equipamento regulamentado? A Ju vai fazer um jato de plasma. Aí queima a Ju. A Ju vai processar o profissional de saúde. Teve aquela moça, como é que é o nome dela? Juliana... Branco. Pelo amor de Deus. Não, era a Natália... Esqueci o nome. Passou até no Fantástico ela. Ela foi fazer aquele pile de fenol. Que o rapaz morreu, ela saiu correndo chorando lá, né? Negou socorro. E aí, vamos lá, gente. Intercorrências acontecem. Mas antes de pensar numa intercorrência, vamos lembrar que tem que estar... O que você puder evitar de confusão para você, você evita. Então, você pode responder por pirataria, por não ter o registro da Anvisa. Você pode... por negar socorro. Se você já tem um fluxograma de emergência, para onde você vai levar essa pessoa. Se você puder ter todos os equipamentos ali para um primeiro socorro, né? Um desfibrilador, um oxigênio, quem puder, né? Mas a gente também tem essa noção de primeiros socorros, eu não gosto de falar de massagem cardíaca, né? Uma ressuscitação cardiopulmonar, porque essas intercorrências acontecem. É muito comum uma pessoa fazer um botox, um preenchimento. Quantas vezes eu acompanhei e abaixou a pressão e a pessoa queria desmaiar? E se aquilo evoluísse para alguma coisa? Não, sem dúvida. E é muito comum, né? As pessoas terem medo de agulha. Mas o problema é você não estar preparado. E é isso que vem o memorial descritivo. O memorial descritivo ele vai descrever o seu preparo. Você teve treinamento? Você tem uma estrutura adequada, né? Bom, e para finalizar, pessoal, alguém tem alguma dúvida?
algum elogio, que a gente gosta de elogio, tá? Também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum elogio. Quem não me Ai, segue... gente, a Joana foi minha chefe. Beijo, Ó, Jo. Agora ela também tá na estética. ai, que bom, ó. Já contrata a Ju agora para fazer consultoria. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Aproveitar a oportunidade. Temas importantes, Joana. Olha, Joana, sim. E Ju, Beijo. Quantas vezes, né, a gente trabalhou em hospital, trabalhava em, no, quantos aham, procedimentos com intercorrências, né? Eu tenho medo, pavor de agulha. tá vendo? Faça procedimento com sedação, então. Bom, Ju, queria te agradecer pelo seu tempo, né? Eu acho que foi um tempo rápido, porém muito produtivo para quem esteve aqui junto com a gente. Eu vou deixar salva essa live, a gente vai subir para o YouTube, tá? Obrigado mesmo de coração. A gente vai marcar outras para ter outros temas pro ano que vem, porque esse ano a minha agenda de live já está lotada. Então, obrigado mesmo de coração aí por Eu ter. que agradeço. Eu me senti um pouco intimidada, gente, porque essa é a área dele, a experiência dele, né? Eu conto aqui a minha realidade específica para a estética, para dermatologia e embelezamento. Então, com certeza tem coisa aqui que ele vai me perguntar, falar, Clinton, me ajuda, né? Mas eu agradeço o convite, também agradeço quem ficou na live. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre essa documentação, Chamar. pode chamar ou eu ou o Clinton. Não deixa para depois, eu acho importante a gente ter esses documentos, até porque você vai fazendo um raio-x do seu trabalho. Você vai vendo os pontos cegos e vai vendo o que pode melhorar. Sem dúvida. E infelizmente não chegamos a 20 pessoas ao vivo, então não vou ligar É. pra ninguém. Beijo, Ju. Eu falei para todo mundo que era YouTube. Não, mas infelizmente eu vou subir pro YouTube depois. É que infelizmente deu problema técnico lá. Ah, não tem problema. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.